Irmãos, constantemente nós, em oração, vamos até Deus com os nossos pedidos, né? Nós sabemos exatamente aquilo que nós gostaríamos que Deus operasse em nossas vidas ou através das nossas vidas, né? Nós queremos que Ele traga cura, muitas vezes, restauração, que Ele abra algumas portas pela qual nós estamos orando, que Ele mude situações, que Ele nos traga respostas. Os nossos pedidos e desejos, eles sempre são muito claros, né? Nós realmente sabemos aquilo que nós gostaríamos que Deus fizesse. O que nós não sabemos é o que Deus fará com os nossos pedidos. Como será a sua resposta a respeito dos nossos pedidos. E é justamente nesses momentos que uma das frases mais conhecidas do Pai Nosso se torna também uma das mais difíceis. Mateus capítulo 6, versículo 10, se você quiser abrir, pode abrir. Traz um trecho da oração do Pai Nosso. Um trecho conhecido por todos nós e que hoje iremos refletir nele e entender um pouco mais o porquê ele é um desafio. Mateus capítulo 6, versículo 10 diz para nós: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O que estamos realmente dizendo, pedindo quando fazemos esta oração? Que, aliás, é uma frase que nós, de forma costumeira, usamos no final das nossas orações, né? Nós oramos pedindo e no final dizemos: seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, amém. O que de fato nós estamos dizendo quando oramos seja feita a sua vontade? Entregar a nossa vontade a Deus e pedir para que a vontade dele seja feita, significa que nós temos que parar de pedir por aquilo que nós estamos desejando? Significa simplesmente esperar passivamente pela vontade de Deus, aquilo que Ele fará? E como nós podemos confiar, né, naquilo que Deus está fazendo, se o caminho ao qual nós estamos sendo levados é difícil de compreender, né? Nessa jornada pelo Pai Nosso, que já dura algumas semanas, nós estamos tanto descobrindo que Jesus deixou para nós um guia de oração, quanto entendendo que, ao orar este guia da oração, está sendo ensinado para nós também o tipo de pessoa que nós deveríamos estar nos tornando em Cristo, não é? Nos tornando, não é? Então, o Pai Nosso, muito além de ser um guia a respeito da oração, ele traz para nós, não é, de forma muito clara, e nós estamos refletindo nisso cada domingo, quem nós deveríamos estar nos tornando em Cristo Jesus, não é? A prioridade das nossas vidas. Hoje nós vamos caminhar por 3 reflexões, tá? 3 pontos. Primeiro, como continuar pedindo, mas deixar Deus decidir. Segundo, como continuar obedecendo enquanto esperamos a resposta de Deus. E terceiro, como continuar confiando, mesmo sem entender. Vamos orar? Obrigado, Deus, pelo teu amor por nós e pela sua palavra que nos guia. É lâmpada para os nossos pés, Deus. Que nós possamos, de fato, termos nosso orgulho e coração quebrado e, Senhor, ser transformado enquanto ouvimos a tua palavra, Pai. Nos tornarmos quem, Senhor, o Pai Nosso nos ensina que deveríamos ser, Pai. Que o teu Espírito possa tocar nossos corações e nos guiar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, continue pedindo, mas deixe Deus Pai decidir.
Há duas frases que às vezes parecem que não cabem na mesma oração, se você parar para pensar, né? A primeira é: Pai, a minha vontade, o meu pedido é que o Senhor faça isso, né? E a segunda é: seja feita a tua vontade, né? Parece que isso não cabe na mesma oração, porque se eu quero que a vontade de Deus seja feita e eu creio na vontade dele, por que é que eu estou pedindo pela minha vontade? Se eu realmente entreguei minha vontade a Deus, por que eu continuo pedindo a minha vontade? E se eu continuo buscando a Deus e repetindo sempre os mesmos pedidos, deixando muito clara a minha vontade, será que realmente eu estou querendo a vontade de Deus ou eu estou tentando insistir para de alguma forma pressionar Deus a fazer aquilo que eu quero, né? São questionamentos válidos, questionamentos justos. Talvez você já tenha se perguntado, não é? Talvez você esteja orando pelo mesmo pedido há muito tempo e você se pergunte, né? Será que eu estou certo em ficar insistindo com Deus e fazendo o mesmo pedido? Será que realmente eu quero a vontade de Deus ou eu estou tentando pressioná-lo? Será que eu posso fazer isso? Eu quero olhar para Jesus, que é a nossa, óbvia, maior referência, única e maior referência, e caminharmos nessas questões para responder cada uma delas, né? É importante você saber que o próprio Jesus nos ensinou que insistir em um pedido de oração não é necessariamente recusar a vontade dele, né? Lucas capítulo 18, nós temos uma parábola, que é a parábola da viúva, que de forma repetitiva vai até um juiz e sempre com o mesmo pedido. Então ela fica indo constantemente diante de um juiz com o mesmo pedido. E Lucas nos explica que Jesus contou essa parábola para ensinar e motivar seus discípulos a orar sempre e nunca desanimar. Então, para Jesus, continuar orando a respeito do mesmo pedido, enquanto a resposta de Deus não vem, é fé em ação. É fé em ação. É óbvio que o fato de nós podermos orar e insistir no mesmo pedido até que Deus responda, não significa que Deus fará tudo exatamente no tempo que nós queremos e da maneira que nós queremos, né? Mas significa que enquanto a necessidade permanece em nossas vidas e a resposta de Deus não veio, nós não abandonamos o Pai em oração, né? Nós continuamos voltando sempre com o mesmo pedido, porque nós continuamos dependendo dele, da graça dele. E também nós continuamos tendo fé de que ele responderá às nossas orações, né? Então, ok, cabe na mesma oração, não é, as duas frases, os nossos pedidos e aquilo que Deus tem para nós. Mas ainda falta responder a segunda parte, né? Além de insistir, como que eu insisto em oração sem transformar o meu pedido numa tentativa de impor sobre Deus a minha vontade? Como que eu posso insistir com o pedido, orar a Deus sempre com o pedido, sem que isso se torne uma tentativa da minha parte de querer obrigar Deus a fazer a minha vontade, não é? Vamos olhar de novo para Jesus. Jesus, na noite anterior à cruz, não é? Ele foi com seus discípulos num jardim chamado Getsêmani. Todas as vezes que você ouvir Getsêmani, é um jardim que Jesus esteve na noite anterior a ele ser traído e ir para a cruz, tá? Naquele jardim ele sabia que em poucas horas ele seria traído, ele seria preso e ele seria levado até a cruz, onde ali morreria, né?
Mateus nos informa em capítulo 26, 38, que Jesus estava profundamente triste e angustiado. Mateus diz que as palavras de Jesus eram: minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo, disse aos seus discípulos. Depois disso, ele se afastou, se ajoelhou com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta este cálice. Contudo, seja feita a sua vontade, não a minha. Esse aqui é um momento muito precioso. Nós vemos Jesus, como humano, passando por um período de grande angústia e tristeza e levando em oração um pedido a Deus. O pedido é: se possível, afaste de mim esse cálice. O cálice era uma forma de Jesus se referir a toda a ira e dor que ele enfrentaria na cruz. Não é? Observe como Jesus faz a oração. Ele não diz apenas seja feita a tua vontade. Antes disso, ele está apresentando um pedido, a vontade dele em oração. Meu Pai, se for possível, afasta este cálice de mim. Jesus não esconde o que gostaria que acontecesse. Ele não esconde que ele tinha uma vontade e um pedido como humano naquele momento. Ele não trata a sua angústia como falta de fé, do ponto de ter que esconder que estava triste e angustiado. Não é? E ele também não finge que o caminho diante dele não é um caminho de dificuldade, doloroso, não é? E que ele teria que lidar com a ira de Deus. E aqui está o ponto que nós queremos olhar. Jesus não fez esse pedido apenas uma vez. Ele foi até Deus em oração na primeira vez e ele pede que o cálice seja afastado. E ele estava tão angustiado que ele foi de novo em oração. Né? Às vezes você está preocupado em orar todos os dias pelo mesmo pedido. Jesus estava orando pelo mesmo pedido na mesma hora. Terminava a oração, mas a angústia ainda estava presente, e ele foi de novo em oração até Deus. E nesse segundo pedido, ele diz basicamente as mesmas coisas. Ele diz: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Então ele faz de novo uma oração, trocando as palavras, mas o pedido é o mesmo. E ele estava tão angustiado que ele vai pela terceira vez orar a Deus. Nós encontramos isso em Mateus capítulo 26, 44, onde Mateus diz que Jesus disse novamente as mesmas coisas, as mesmas palavras, ou seja, pela terceira vez ele estava fazendo o mesmo pedido para Deus. Então veja, Jesus em oração foi 3 vezes até Deus e nas 3 vezes o pedido era o mesmo. O pedido era o mesmo. Mas em todas as orações que Cristo fez, ele deixou claro que a palavra final, a vontade que iria prevalecer, era a vontade do Deus Pai. Olha que interessante. Jesus nos mostra uma oração que é profundamente insistente. Nós vemos Jesus insistindo em um pedido, mas ao mesmo tempo ela é inteiramente submissa. Ou seja, mesmo que ele insista no pedido, a forma como ele ora deixa sempre muito claro: eu sou submisso à sua vontade. Eu sou submisso à sua vontade. Não é? Jesus continuava pedindo, mas ele nunca tentou impor, pressionar Deus a respeito da sua própria vontade. Porque, preste atenção nisso, existe uma diferença muito clara em você insistir contra Deus, contra o nosso Pai, e insistir diante de Deus. Insistir contra Deus em oração seria dizer algo como: Deus, eu continuarei pedindo,
até que o Senhor desista da sua vontade, né? Ou se convença a respeito da minha vontade. Então eu vou insistir contra o Senhor. Eu vou insistir contra aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero que a minha vontade seja feita. Então eu estou insistindo, insistindo, porque na minha consciência eu estou querendo convencer Deus, eu estou querendo pressioná-lo e através da minha insistência fazê-lo desistir da vontade dele e realizar a minha. Isso é uma oração que nós insistimos contra Deus, contra a vontade de Deus. Porém, eu posso insistir em oração diante do meu Pai, de Deus. Pai, eu continuo vindo ao Senhor, porque esse é o meu pedido, esse é o meu desejo. Não é? Por isso eu continuo trazendo isso até ti. Mas, Pai, seja feita a tua vontade. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Você percebe como pode ser sutil, mas é uma diferença crucial na forma que nós oramos? Talvez você esteja orando há muito tempo sobre a conversão de um filho. E você está buscando Deus em oração com o mesmo pedido por meses, quiçá anos, orando talvez pela restauração do seu casamento, por uma cura, né? Por uma situação que você está enfrentando ou irá enfrentar. Eu não sei. O fato é que nós estamos sempre pedindo a Deus e nós repetimos nossos pedidos, não é? Nós voltamos ao mesmo assunto sempre. E talvez nessas insistências você pode pensar: será que o fato de eu estar pedindo sempre a mesma coisa a Deus, todos os dias ou várias vezes no mesmo dia, não quer dizer que eu estou pressionando a Deus, tentando ir contra a vontade de Deus? Quando nós olhamos para Jesus no jardim de Getsemane, a resposta é não, não. Não é? Entregar um pedido à vontade de Deus não significa parar de falar sobre ele. Eu posso desejar sim que a vontade de Deus seja feita na minha vida, mas buscar a Deus em oração, deixando claro o meu pedido. Aquilo que eu, como humano, gostaria. Aquilo que eu, dentro das minhas limitações, vejo como algo que seria bom para mim. Então, desejar a vontade de Deus não significa que eu vou parar de pedir aquilo pelo qual minha alma está angustiada, aquilo pelo qual eu estou preocupado. Você pode voltar amanhã em oração e dizer: Pai, eu ainda quero isso. Essa situação ainda dói no meu coração, eu ainda estou preocupado com isso, ainda tenho angústia a respeito disso. Por isso, Deus, eu estou pedindo de novo. Ou seja, o pedido continua sendo seu, tá? Mas a palavra final continua sendo de Deus. E você reconhece isso. E esse é o ponto central. Eu reconheço que a palavra final vem da parte de Deus. Eu não tento fazer as coisas acontecer com as minhas próprias mãos, tentar forçar situações. Porque eu reconheço que a palavra final vem de Deus. Por isso a pergunta não é quantas vezes eu já fiz esse pedido a Deus, não é? Será que é errado, não é? A pergunta é: eu tenho insistido contra Deus ou insistido diante de Deus? Isso muda tudo. Isso muda tudo. Ou seja, nós podemos continuar pedindo, mas nós deixamos a palavra final nas mãos de Deus. Não é? E aí nós podemos ir para o ponto 2. Pode passar para mim, por favor? Um negocinho, ele, final de mês, ele decidiu tirar umas férias. Continue obedecendo enquanto espera, tá? Presta atenção. Reconhecer que a palavra final
que a vontade final pertence a Deus em nossas vidas, deve mudar mais do que a maneira como nós pedimos. Também deve mudar a maneira como nós vivemos enquanto esperamos a resposta de Deus. É por isso que no Pai Nosso, Jesus ensina a orar. Seja feita a sua vontade, não é? A vontade de Deus, assim na terra como é no céu. Nós estamos pedindo para que a vontade de Deus se realize na terra como ela já é real no céu. Então, a nossa oração, quando pedimos que a vontade de Deus seja feita, ela não alcança apenas a situação pela qual nós estamos orando, a situação pela qual nós estamos pedindo. Ela também alcança toda a nossa vida, toda a nossa vida. Afinal, o pedido específico que eu estou insistindo em oração diante de Deus, ele é apenas uma parte da minha vida que foi entregue já totalmente diante de Deus. É apenas uma fração da vida que eu já decidi viver para Deus. E aqui vem uma grande dificuldade da nossa entrega a Deus. Quando nós queremos muito algo e nós estamos pedindo a Deus, nós costumamos, olhar para a nossa vida, para nossas ações com mais rigor e começamos a obedecer mais a Deus, né? Então é muito comum uma pessoa, quando ela está pedindo algo para Deus, com insistência, ela decidir participar ou então fazer uma campanha que ela vai estar 5 finais de semana na igreja. Ela não vai furar os 5 finais de semana, né? Ou seja, ela nunca vem os 4 finais de semana seguidos na igreja. Mas como agora ela está com um pedido importante, né, ela vai observar com mais rigor a presença dela na igreja. Ela talvez escolha também fazer um jejum. Ela nunca faz um jejum. Mas agora que ela tem um pedido e ela está insistindo nesse pedido, ela decide ser mais rigorosa na sua disciplina espiritual. E ela jejua. Ela ora mais, talvez, não é? Enfim, talvez você já tenha passado por isso. Quando nós queremos muito algo, nós tentamos transformar a nossa obediência a Deus numa moeda de troca. Numa moeda de troca, né? Algo como: Deus, eu estou fazendo a minha parte, como eu nunca fiz antes, né? E agora eu espero que o Senhor faça a tua. Percebe? Agora eu espero que o Senhor me responda. Então, não é errado, óbvio, você fazer uma campanha de oração, é ótimo. Não é errado você jejuar, é muito bom. Não é errado você orar com mais frequência, isso é desejável. Mas fazer disso uma negociação com Deus, 100% errado. Tudo que você está fazendo é pelo motivo errado. Pelo motivo errado. Às vezes nós temos a audácia de falar que nós vamos entrar numa campanha de oração, né? E o pastor da igreja, por exemplo, que está convocando a campanha de oração, afirma que em 5 semanas de compromisso com Deus, Deus vai te responder. Do tipo: Deus, por 5 semanas eu vou fazer tudo que eu deveria estar fazendo já. E o Senhor, por ver meu esforço, eu quero obrigá-lo em 5 semanas a me responder. O Senhor tem 5 semanas para dar sinal de vida. Senão eu vou abrir um chamado no saque do céu. Você percebe a nossa audácia? E como nós podemos transformar disciplinas espirituais e momentos de pedidos numa negociação 100% errada diante de Deus? Isso, é claro, também é usado como manobra dentro da igreja. Por exemplo,
se eu, como pastor, quero que a arrecadação aumente na igreja? Eu posso convocar a igreja para uma campanha de oração e jejum e desafio financeiro, afirmando que se você fizer o seu melhor, Deus vai responder a sua oração. Meu irmão, eu consigo levantar esse dinheiro da catedral rapidinho, viu? Mas isso é manipulação. Manipulação. Porque eu não posso afirmar algo assim. Deus tem seu tempo, seu jeito, sua maneira. Ele responde quando ele quiser, responde se quiser e do jeito que quiser. Eu não posso, através das minhas ações, tentar manobrar Deus. Isso é 100% errado. Mas, infelizmente, em muitas igrejas isso é a coisa mais comum do mundo. E o pastor está feliz da vida, porque ele consegue manobrar a igreja do jeito que ele quer e fazer a igreja fazer o que ele quer na hora que ele quer. E o pessoal está super alegre, achando que está vivendo um evangelho, né, verdadeiro e puro. Né? Seja feita a tua vontade não é um jogo onde eu vou me esforçar para obedecer a Deus e em troca ele vai realizar a minha vontade. Não é? Seja feita a tua vontade significa, Pai, enquanto eu espero a tua resposta, o meu desejo real é que nenhuma área da minha vida permaneça fora da sua vontade. Porque a minha vida inteira pertence a ti. E o meu desejo é viver a sua vontade na minha vida. Que a sua vontade se realize não apenas naquilo que eu estou pedindo, mas na minha vida. Na minha vida. E por isso eu obedeço a Deus. Porque é o que eu deveria estar fazendo desde o início. Veja, né? Como é uma atitude muito infantil. E nós conseguimos, por exemplo, perceber isso nos nossos filhos. Não é? Por exemplo, a Zoe, ela tem um joguinho que ela gosta. E tem algumas coisas lá que você tem que comprar. E ela vive pedindo para mim comprar. Vive. E eu, ou não, espera virar um mês, daqui 30 dias, tal. E quando ela quer muito alguma coisa, o que ela começa a fazer? Me obedecer. 100%. Obedece, obrigado papai, não é? Obedece a mãe. O que ela está tentando fazer? Ué, convencer. Não é? Só que ela deveria estar fazendo isso desde o início. Você está entendendo? Porque ela é filha, eu sou pai e ela tem que obedecer, pô. Eu percebo que rapidamente, eu falo pra ela, você é folgada, Zô. Interesseira, mano. Né? E você acha que, olhando para o nosso relacionamento com Deus, não é muitas vezes a mesma coisa, cara? Ah, tô agora numa campanha de oração, eu vou jejuar, eu vou orar com mais frequência, eu vou ofertar com generosidade. Meu amigo, isso você já devia estar fazendo desde sempre, faz parte do que é ser um cristão, entendeu? É óbvio que em momentos mais duros a gente, claro, aumenta mais a frequência da oração, porque nós estamos mais angustiados, não é? Somos mais rígidos com o nosso jejum. É óbvio, né? Claro. Mas nunca na tentativa de, pô, vou obedecer meu pai, né? Porque vai que ele compra o joguinho pra mim, né? Vocês percebem? Jesus, quando ele terminou de fazer a sua oração, ele levantou para obedecer a Deus, para fazer aquilo que ele devia fazer, que ele já estava fazendo, não é? Nós muitas vezes esquecemos essa parte da nossa entrega, né? Nós usamos o seja feita a sua vontade apenas como uma finalização de oração, entendeu? Tipo assim, eu tenho que terminar a oração falando, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Pronto, fiz o que me cabe. Não é? Essa frase não é para... Ela foi criada para terminar a oração de um jeito mais bonito. Significa que agora esta oração deve governar os seus passos quando você levanta e começa de novo a viver sua vida. A vontade de Deus deve governar seus passos, deve governar a sua vida. Não é? Nós não sabemos o que Deus fará com aquilo que nós pedimos. Ele pode responder com sim, com não, no momento que Ele quiser. Nós não sabemos.
Nós não sabemos se a porta pela qual nós estamos orando irá se abrir. E deixa eu falar uma parada para você sair da massa do cristianismo. Fazer jejum e oração não vai mudar a vontade de Deus, tá? A vontade de Deus é perfeita, agradável e eterna. Jejum e oração é para mudar você. Não é? Senão você cai de novo na tentativa de manipular Deus. Ou seja, você está orando e jejuando pelo motivo errado. E eu me esforço muito em pregar aqui para que você saia, não é? Cara, dessa massa cristã manipulada, sabe? Desse cristianismo dissolvido, dessa infantilidade, sabe? Era mais fácil para mim querer manipular todo mundo e encher a igreja, mas eu decidi pregar o evangelho como ele é. E eu quero que você se atente a isso e perceba essa realidade. Tenha senso crítico. Tenha senso crítico a respeito daquilo que você está aprendendo na igreja e em todo lugar, tá? Porque é por falta de senso crítico também que o Brasil está do jeito que está. As pessoas simplesmente aceitam ser manipuladas. Elas não criticam, elas não se esforçam, não é? Então eu não sei se a porta se abrirá, eu não sei se essa situação mudará do jeito que eu quero. Eu não sei se eu vou receber exatamente aquilo que eu estou pedindo. Mas enquanto eu aguardo a resposta de Deus, eu continuo obedecendo a palavra. Eu continuo vivendo a vontade de Deus na minha vida, como um cristão deveria viver. E essa diferença, ela é crucial, tá? Ela é crucial. Nossa obediência não é moeda de troca para comprar a resposta de Deus. A nossa obediência é a maneira como alguém que entregou sua vida a Deus deveria viver. Deveria estar vivendo, né? Então, de novo, a pergunta não é o que eu preciso fazer para Deus atender meu pedido. A pergunta, né, é: enquanto aguardo a resposta de Deus, existe alguma área da minha vida que eu mantenho fora da vontade dele? Que eu estou em desobediência? Porque talvez você esteja orando muito e tentando pressionar Deus, mas vivendo num relacionamento totalmente errado. Frequentando os lugares que ali existe uma intencionalidade pelo pecado. Mantendo uma língua que não cabe na sua boca. Causando confusão na sua família. Confusão no seu trabalho. Dando mau testemunho diante dos seus amigos. Então veja, a pergunta que você deve estar se fazendo é: enquanto eu espero a resposta de Deus, existe alguma área da minha vida que eu estou vivendo fora da vontade dele? Porque o meu desejo é que a vontade dele seja feita na minha vida. Não apenas no meu pedido, na minha vida. Até porque não dá para você, não é? Falar: Deus, eu não quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, mas eu tenho um pedido, eu sei que o Senhor tem poder, então vamos negociar aqui. Isso não é cristianismo, não. Cristianismo é uma entrega completa de quem nós somos. E quando nós nos entregamos a Deus, reconhecendo que Ele é poderoso, não é? Nós vamos até Ele em oração como filho, fazendo nossos pedidos, não é? E terceiro, continue confiando, mesmo sem entender, não é? Tá bom, a gente entendeu então que nós podemos, não é errado insistir no mesmo pedido em oração, a diferença é se eu insisto diante de Deus ou se eu insisto contra Deus, tá? E eu entendi também que eu devo continuar esperando de forma obediente enquanto a resposta não vem, vivendo a vida que um cristão deve viver e não usar isso como uma moeda de troca. Mas existe uma dificuldade também que é: eu estou aguardando respostas de Deus a respeito do meu pedido, eu estou obedecendo a Deus, vivendo uma vida de fato me esforçando para ver a vontade de Deus. Só que o caminho pelo qual eu estou trilhando, ou aquilo que está aparecendo na minha vida, ou o motivo pelo qual eu estou orando,
É doloroso, cara. Eu tô angustiado. Mano, eu não consigo entender porque Deus está permitindo isso acontecer. Mano, eu não consigo compreender, mano, porque talvez Deus não está me respondendo. Mano. Então, como eu continuo confiando, mesmo sem entender? Mano, nós temos que entender que existe uma diferença muito grande entre se render, apenas se render, ou se render e confiar. Vou explicar para você. Um soldado, se ele for vencido numa guerra, ele se rende, tá? Por que ele se rende? Porque ele percebeu que o inimigo dele é muito poderoso e ele não tem como resistir ao poder do inimigo, tá? Então ele reconhece o poder daquele que está diante dele e ele se rende. Mas o fato dele se render não significa que ele não está com medo. Ele está com muito medo do que o que aquelas pessoas irão fazer com ele. Então ele se rende porque ele reconhece o poder que está diante dele, que ele não consegue confrontar aquele poder, mas ele tem medo. Tá? Agora, se você é pai, talvez você já tenha vivenciado isso. Uma criança na borda da piscina, o pai abre os braços. Aquela criança pula como se não houvesse a chance dela se afogar, entendeu? Ela pula nos braços do pai, porque ela percebe e ela sabe duas coisas. A primeira, eu reconheço o poder do meu pai para me segurar. Ele consegue me segurar. Né? E eu reconheço que ele me ama o bastante para não deixar me afogar. Percebe? Então, da mesma forma, a criança reconhece o poder daquele que está diante dela, só que ela não tem medo, porque ela sabe que aquele que tem poder diante dela também a ama e vai recebê-la. Nos dois casos, a vida está rendida na mão de alguém que é mais forte, mas somente no segundo caso existe confiança, tá? Existe confiança. Por isso que Jesus, ele não nos ensinou a orar Deus que está nos céus, ele ensinou a orar Pai nosso que está nos céus. Nos céus, você se lembra? Nós conversamos sobre isso. Nos céus, não é? Nos lembra que ele é o Deus que possui todo o poder. Não é? E o Pai nosso nos lembra que ele nos ama, ele é Pai. Então nós nos rendemos porque ele é um Deus poderoso. E nós reconhecemos isso. Mas nós confiamos porque ele é Pai. Porque ele é Deus Pai, ele nos ama. Então eu posso me render a Deus ao mesmo tempo que eu confio, não é? Ao mesmo tempo que eu confio nele. Essa confiança, obviamente, ela não nasce da minha capacidade de explicar tudo o que Deus tem permitido que eu viva. Ela nasce de eu conhecer o coração daquele que se entregou por mim. Nem sempre as circunstâncias que nós estamos vivendo vão ajudar nós a enxergarmos o quanto Deus nos ama. Não é? Há momentos em que as situações parecem dizer, na verdade, o contrário, que Deus nos esqueceu de nós, ou que pelo menos ele não se importa com a nossa dor. Talvez você esteja vivendo um momento como esse. A situação a qual você está vivendo faz você pensar que Deus não se importa com você, que ele te esqueceu. É por isso que nós não podemos medir o amor de Deus apenas pelo que está acontecendo conosco agora. Não é? Nós precisamos olhar para o lugar onde ele revelou seu amor de forma definitiva e total, que é a cruz. A cruz. A cruz foi o local onde Deus revelou todo o seu amor de forma definitiva e completa por nós. Então, de novo, lá no Jardim de Getsêmani, Jesus disse: seja feita a tua vontade. Depois ele se levantou e foi em direção à cruz. Jesus não estava mostrando para nós apenas a importância e como obedecer à vontade de Deus. Ele estava também obedecendo à vontade de Deus para nos salvar. Para nos salvar. Jesus é o único filho de Deus, e naquele momento como humano, que sempre colocou a vontade de Deus acima dele. Sempre colocou a vontade de Deus acima dele.
para que ele, na morte da cruz, pudesse tomar o lugar daqueles como eu e você, que passam a vida toda constantemente colocando a nossa vontade acima da vontade de Deus. Na cruz nós vemos Jesus, Filho de Deus, obediente, mas sendo tratado como culpado, para que pessoas culpadas como eu e você fôssemos recebidos como filhos. É por isso que lá em Romanos 8,32, se quiser anotar, vou pôr ali, Paulo faz a pergunta: se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho em amor por nós, não é? Mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Paulo não está prometendo que Deus atenderá a todos os nossos pedidos, mas ele está afirmando que o nosso Pai já mostrou todo o seu amor por nós e nós podemos confiar que ele tem o melhor para nós. Certamente, sem sombra de dúvida, ele dará tudo o que for necessário para que nós possamos chegar até o final da nossa jornada e cumprir o nosso papel. Deus não se esqueceu de você e ele se importa com a sua dor. Ele tem o controle do universo em suas mãos, então nós podemos nos render e confiar. Deus continua olhando por mim, eu continuo podendo ir em oração a Deus, e a vontade dele será feita na minha vida, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável para mim. Então, mesmo sem compreender os caminhos, eu posso continuar orando. Seja feita a tua vontade. Eu gostaria que vocês, ao longo da semana, refletissem, nesta frase. Entregar-se é continuar pedindo com sinceridade, obedecendo enquanto espera e confiando que qualquer que seja a resposta, o Pai continua sendo bom. O Pai continua sendo bom. E agora eu gostaria que 2 minutos você usasse esse tempo de 2 minutos para orar a Deus a respeito disso que nós acabamos de conversar. Talvez você se viu em algum momento nessa pregação. Talvez você se sentia abandonado por Deus, faz tempo que você nem ora. Talvez você percebeu que a sua oração era como uma tentativa de insistir para Deus te ouvir e fazer a sua vontade. Eu não sei, mas você conhece o teu coração. E agora você tem a oportunidade de orar a seu Pai de forma sincera e com confiança continuar dizendo: seja feita a sua vontade. Amém?